No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente quantas ações você deve ter na sua carteira. Então se você se pergunta quantas ações eu devo ter para receber dividendos, quantas ações eu devo ter para diminuir o risco, pô, será que eu tô tendo ações demais, não tô pulverizando em vez de diversificar meu patrimônio? Eu vou responder todas elas hoje e sem ficar em cima do muro. Eu vou dar exatamente o meu número de ações ideais, só que vou construir isso com a marca registrada do Clube do Valor, que é com um embasamento técnico, sem achismo, sem frases de efeito, beleza? Então se você está interessado em saber mais sobre isso e evoluir para se tornar um investidor melhor, tomar decisões melhores, ver seu patrimônio crescer e ter uma vida melhor, deixa o dedo no like do vídeo e comenta, antes de assistir o vídeo até o final, nesse exato momento, quantas ações você tem em carteira? Deixa teu comentário aqui. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é falar sobre uma frase famosa de Warren Buffett que fala que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Bom, essa frase aqui ela se tornou um verdadeiro mantra para todas aquelas pessoas, todos aqueles educadores financeiros que defendem o investimento concentrado, que defendem que você tenha uma, 3, 5 diferentes ações. Os caras enchem os peitos, né? Ficam vermelhos, brabos e falam: a concentração é o canal, ninguém fica rico diversificando. Será mesmo? E mais, será que esse é o verdadeiro conselho que Warren Buffett dá para investidores individuais? Investidores que são empresários, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, como você, que não trabalha no mercado financeiro? Então vamos ver aqui o conselho de Warren Buffett sobre quantas ações tem em carteira. E aí eu quero remeter a uma entrevista que Warren Buffett deu à rede de TV CNBC em 2017. E aí os caras lá da CNBC perguntaram o seguinte: Mr. Buffett, qual o conselho que você dá para quem quer maximizar o patrimônio acumulado? E Warren Buffett, no auge da sua experiência, da sua sabedoria, falou o seguinte: o conselho é você consistentemente comprar ETFs, fundos de índice, que são fundos que replicam o índice S&P 500, sempre, todos os meses, independentemente de crises, quedas, tensões na economia, imprevisibilidade, etc. Só que qual o ponto? Esses ETFs, esses fundos de índice, eles são fundos extremamente diversificados. E mais, 3 anos antes dessa entrevista, lá em 2014, Warren Buffett escreveu na carta aos seus acionistas, ele publica uma carta anualmente aos acionistas lá da Berkshire Hathaway, que é a empresa deles, o seguinte: meu conselho não poderia ser mais simples. Coloque 10% do dinheiro em títulos do governo de curto prazo e 90% em fundos de índice S&P 500 de custo baixo. Eu acredito que os resultados de longo prazo com esse fundo e com essa política serão superiores aos obtidos pela maioria dos investidores. Ou seja, ele não é um defensor, como muitos pensam, do investimento concentrado. Pelo contrário, ele defende a diversificação e para mim é tudo mais uma questão de contexto. Aí eu te pergunto, você se assemelha mais a um gestor de fundos com décadas de experiência como Warren Buffett, que embora tenha várias ações na carteira, ele concentra, ele tem peso de 20, 30, 40% nas maiores posições? Ou você se assemelha mais a um investidor pessoa física que tem sua família, tem seus hobbies, tem seu trabalho, chega em casa de tardezinha, de noite para assistir vídeos no YouTube e aprender a investir um pouquinho melhor no pouco tempo que sobra? Eu acho que você se assemelha mais ao segundo grupo. E se eu não te convencer, eu quero falar sobre outro tema que é por que diversificar. E para mim a resposta é bem simples, tá? Porque o seu primeiro papel como investidor é preservar o patrimônio. Você tem que pensar antes em preservação e vai por mim, experiência de quem tem 17 anos como investidor, 10 de mercado financeiro. Se você pensar em preservação antes, a multiplicação vem. Agora, se você pensar em multiplicação de patrimônio antes da preservação, o patrimônio se vai. Em outras palavras, investir não é para ter um ganho explosivo, não é para dobrar sua renda, seu saldo em conta corrente, não é para dar uma grande tacada, comprar uma opçãozinha ali que vai te fazer ganhar muito dinheiro. Isso é molecagem. Eu falo molecagem no sentido mesmo, de coisa de quem é inexperiente. Porque eu já fiz isso, Quando eu tinha meus 18, 19 anos, era isso que eu tentava fazer. Tentava resolver minha vida financeira rápido e fácil. E é óbvio que eu só perdia dinheiro quando eu fazia isso. E tem mais, tá? Mais um motivo do porquê diversificar, que é o fato de que tem muitas coisas que são fora do seu controle em investimento. Um exemplo, te liga só o cara que leu essa manchete aqui, dizendo sobre ações para esquecer na carteira e viver de renda na aposentadoria. Ele leu isso lá em novembro de 2013. E aí, digamos que esse cara se empolgou. E lá em novembro de 2013 ele comprou ações da Oi. O que aconteceu com esse cara aqui? Esse cara aqui está perdendo 99,17% desse momento que ele leu essa infeliz manchete até hoje. Para ser específico aqui, tá? O cara que investiu 100 mil reais em ações da Oi
lá atrás, hoje uma queda de 99,16%, hoje teria R$840. Isso que eu não vou nem citar aqui o caso das Americanas, que é o caso mais recente, em que, ao que tudo indica, supostamente, para ninguém me processar, houve uma fraude nos balanços. E aí, da noite para o dia, a empresa se descobriu ser extremamente endividada. Ou melhor, os investidores descobriram que a empresa era extremamente endividada e aí ela despencou e em um ano já cai aí 97%. Bom, já vou te adiantar aqui que com a regra dos 3%, algo que eu vou te apresentar ainda nesse vídeo, você evita ter esse tipo de perda, preserva o seu patrimônio e, consequentemente, multiplica ele. Mas antes, deixa eu te falar sobre um estudo feito por um dos maiores investidores de todos os tempos, justamente sobre diversificação e justamente tentando entender quantas ações tem em carteira. Esse cara aqui se chama Joel Greenblatt e ele é um autor de livros muito famosos nos Estados Unidos sobre investimentos em ações e também gestor de investimentos. Já desde a década de 80, tem um histórico aí invejável, fez os investimentos de quem investiu com ele retornar muito. E num livro chamado You Can Be Stock Market Genius, que é o primeiro livro dele, ele comenta sobre o estudo que ele fez para ver como colocar mais ações em carteira reduzia o risco não sistemático. Então ele concluiu o seguinte: com 2 ações você reduz 46% do risco não sistemático, com 4 ações você reduz 72% desse risco, com 8 ações reduz 81%, com 16, 93% e 32, 96%. Para entender o que é o risco não sistemático, eu tenho que explicar o que é o risco sistemático, que é bem simples de entender. Risco sistemático é o risco do sistema, é o risco que afeta tudo. É aquele fator que derruba todas as ações de todos os setores. Exemplo, a crise do subprime lá em 2008 derrubou todo mundo. Ou a crise da Ásia no final dos anos 90 derrubou tudo, não teve empresa e setor que se salvou. Já o risco não sistemático é o risco que pertence a um ativo específico ou a um setor específico. Vamos pegar o caso da Oi, Te mostrei, o cara que comprou Oi em 2013 ali se lascou, ele perdeu todo o dinheiro praticamente. Agora o cara que comprou ações da Vivo, a sua concorrente, mesmo setor, mesmos clientes, esse cara aqui teve um resultado muito bom, Ele praticamente dobrou o seu patrimônio nessa década. Ou seja, o sistema não colapsou. O que colapsou foi a Oi. Risco não sistemático. E engana-se quem pensa, que casos como a Oi, lojas americanas, são raríssimos de acontecer. Tempos atrás fiz um estudo aqui com as ações que tinham pior desempenho em 10 anos e aí uma cacetada de ações que apresentaram aí queda de mais de 97%. Ou seja, você tem que estar preparado contra uma queda grande assim. O que nos leva para a grande pergunta, Quantas ações tem em carteira? Bom, quando eu comecei o Clube do Valor, 7 anos atrás, eu estava extremamente ansioso, nervoso, porque eu ia deixar de ser uma pessoa que investia o meu dinheiro, ia passar a montar uma empresa que iria investir o dinheiro de outras pessoas e isso exige uma tremenda responsabilidade. Se você não sabe, a gente tem aqui os nossos serviços de Wealth Management, em que a gente assume o patrimônio dos nossos clientes ou aconselha eles a tomar as melhores decisões. E isso requer não só uma parte de legislação, eu me adequar a uma parte de legislação, mas também muita responsabilidade. Então fiz um estudo com a nossa estratégia de seleção de ações e comparei carteiras de 5 ações com carteiras de 10 ações, com carteiras de 20 ações, de 30 ações e o resultado foi esse. Difícil de explicar esse gráfico, ele mostra uma série de linhas, mas o principal ponto é que a linha que, seguindo o nosso método, contava com 20 diferentes ações, conseguiu ter o maior retorno no longo prazo porque ela preservou o patrimônio em grandes crises. É diferente da linha, por exemplo, de carteira com 5 ações, que chegou a ser a maior retorno por um período, mas depois sofreu muito, com muitas quedas, porque era uma carteira muito concentrada. E com base nesse estudo, a gente chegou à conclusão de que o ideal é ter 20 ações em carteira. Mas aí você pode se perguntar: Miro, eu não consigo acompanhar 20 ações, Como é que eu vou acompanhar 20 diferentes ações? Porque eu ouvi vários educadores financeiros falando que, cara, tu tem que conhecer muito bem cada ação que tem na tua carteira, tu tem que ler balanço, tu tem que estar ligado no que está rolando. Eu entendo bem essa tua apreensão e sei que muita gente fala isso mesmo, só que eu discordo que você tem que conhecer profundamente cada ação na sua carteira. Você não tem que conhecer profundamente cada ação na sua carteira. O que você tem que conhecer, isso sim, é a estratégia. Tem que entender muito bem o que te faz comprar essas ações e o que vai te fazer no futuro decidir entre manter ou vender elas. Isso sim. E isso nos leva à próxima questão desse vídeo, que é como selecionar
20 ações baratas. E aqui existem basicamente duas formas de fazer isso. Primeiro é aprender conosco, né, com vídeos aqui praticamente diários no YouTube e no canal do Clube do Valor, ou ainda com e-books gratuitos, que são conteúdos mais aprofundados, mais densos para você avançar no seu conhecimento, ou ainda com cursos que a gente tem, como por exemplo Descomplicando o Mercado de Ações, os cursos completos sobre investimento em ações, que a gente raramente abre turmas, ou, né, se não for com conhecimento, é investindo conosco, se tornando nosso cliente. Se você optar pelo caminho de aprender com conhecimento, aqui eu quero te oferecer acesso gratuito a um e-book nosso, em que eu explico a estratégia das ações mais baratas da Bolsa e ainda revelo 10 ações que estão baratas nesse mês, no mês que você for assistir esse vídeo. Fico atualizando ele mensalmente. Então esse e-book é mais ou menos assim, tá? Ele explica ali a estratégia, mostra o estudo da estratégia, explica por que ações baratas vencem o mercado, explica também, né, o que faz a estratégia ter o maior potencial de retorno e como é que a gente forma o ranking das ações mais baratas da Bolsa, para depois mostrar algumas ações baratas nesse mês. Mas tem um ponto ainda mais importante do que ter 20 ações em carteira, que é respeitar a regra dos 3%. O que é a regra dos 3%? Uma regra que a gente criou aqui no Clube do Valor, que diz que você não deve ter nunca, sob hipótese alguma, na sua carteira de longo prazo, mais do que 3% da carteira em uma única ação, ou em um único fundo imobiliário, ou em um único ativo específico. E aí como é que você se adere, fica aderente à regra dos 3%? Se você tem 20 ações brasileiras em carteira, o mesmo peso em casa, você tem 5% de peso em cada ação, né? Como é que vou entrar na regra dos 3%? Simples, diversificando não só entre diferentes ações, mas tendo também ações norte-americanas. Você tem ações brasileiras e norte-americanas, meio a meio, já tem um peso de 2,5% em cada ação brasileira. Se tiver fundos imobiliários também, para receber renda passiva recorrente, seu peso em cada ação vai ser de mais ou menos 1,5%. Se você tiver também renda fixa na sua carteira, provavelmente cada ação brasileira da sua carteira vai representar ali cerca de 1%, talvez até menos, do seu patrimônio. Isso vai te dar mais tranquilidade, vai te ajudar a preservar seu patrimônio e também a multiplicar ele no longo prazo, porque é isso que aconteceu aqui com os nossos clientes. Estão conosco já há muitos anos. Eles preservaram e multiplicaram o patrimônio. Agora, como investir assim, né? Como investir em ações, eventualmente ações norte-americanas, em fundos imobiliários, em renda fixa, com a minha ajuda? Se você quiser investir comigo, eu tenho algo para te mostrar aqui. A possibilidade de você investir com as mesmas estratégias aqui do Clube do Valor. Isso com os nossos serviços, tá? Para você ter um profissional ao seu lado para tomar as melhores decisões de investimentos, né? Tudo isso sem nenhum conflito de interesse, porque a gente não é comissionado por venda de ativos, e a gente cobra assim uma taxa transparente que você conhece. Então, se você tem aí um patrimônio maior, 300 mil reais ou mais para investir no longo prazo, é muito simples, é só clicar aqui no segundo link da descrição para conhecer melhor o nosso serviço, ou no link que eu vou deixar aqui. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você clique nesse vídeo aqui para continuar aprendendo conosco e, é claro, se inscreva no canal para receber mais vídeos do Clube do Valor. Grande abraço e até mais!